Olá, querida irmã Luana, como vai? Queridas irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria, é uma grande alegria poder estar com vocês, ainda que seja por esse meio eletrônico, né? Para partilhar com vocês uma meditação que seja útil para nós todos nesse tempo do Advento. A irmã Luana me fez o convite e eu aceito com muito carinho, agradecido a Deus e às senhoras pela oportunidade. Vamos nos colocar então diante de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tempo do Advento nos convida a um crescimento no amor. Esse é o nosso tema de meditação. Porque se nós vamos receber a Deus, como é que nós podemos acolhê-lo se não pelo amor? Entre dois pontos, o caminho mais curto é uma reta. Pois entre nós e Deus, o caminho mais curto é o amor, porque Deus é amor. E a nossa vida de consagrados, sobretudo, é viver essa experiência de purificar cada vez mais o nosso amor, para que o nosso amor esteja de acordo com aquilo que Deus mesmo quer, né? Deus quer o amor purificado e por isso Ele mesmo se empenha muito em nos purificar a cada dia, né? Aquele que crê nele se purifica a cada dia, diz o apóstolo São João, né? Nos purificar a cada dia para que nós possamos entregar a Ele o nosso coração, mas sobretudo para que nós possamos fruir do seu amor, aproveitar do seu amor. Para isso nós fomos feitos. Para isso, Ele nos criou. Né? Por isso, uma confiança muito grande nesse Deus que nos conduz no tempo do Advento. Né? Crescer no amor. O fundamento da nossa meditação vai ser o Tratado de São Bernardo de Claraval, monge cisterciense, não é? Dos inícios do Cister, não foi exatamente fundador do Cister, mas estava lá nos inícios, talvez um dos primeiros reformadores, né? Mas muito conhecido, doutor da Igreja. Um tratado que ele tem sobre o amor de Deus, em que ele fala dos 4 amores, que na verdade são 4 modos de amar, né? Que gradativamente vão se purificando até chegar ao amor que Deus quer e que nós também queremos no íntimo do nosso coração. Não é uma questão da gente identificar em qual grau nós estamos. Pode ser um erro na vida espiritual. Quem olha muito para si e fica olhando muito para que estágio está, que morada está, na verdade perdeu o caminho. Porque perfeccionismo não é o caminho de Jesus. Mas é uma questão de nós entendermos um pouquinho os movimentos da nossa alma. E esses 4 amores habitam dinamicamente dentro de nós. Então, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar momentos e áreas da nossa vida em que nós estamos em um ou em outro desses 4 amores, né, que nós vamos meditar. Mas eu penso que pensar sobre isso no Advento, meditar sobre isso no Advento é um caminho frutuoso, né, até o Natal de Jesus. E para nós termos uma base escriturística, simplesmente como base, eu escolhi a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. E diz assim: o seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas, ou seja, pela sua glória e força poderosa, foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que, pela cobiça, reina no mundo. A gente sabe que ser consagrado é fugir dessa cobiça, né? E ser consagrado é amar a Deus, entregar a Ele o coração, para receber também o coração dele, né? Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza
o conhecimento. Há o conhecimento, o domínio próprio. Há o domínio próprio, a perseverança. Há a perseverança, a piedade. Há a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é cego ou míope, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, irmãs, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira, vos será largamente concedido o acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós paramos no versículo 11 desse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, não é? E como eu dizia, é simplesmente uma base escriturística. Deus nos chamou, nos predestinou, pela sua glória e sua força. Mas esse chamamento de Deus exige de nós também um esforço, que vai crescendo. São Paulo diz, de graça em graça. Aqui São Pedro elenca virtudes, né, que vão se acrescentando. Começa na fé e termina no amor, mas é uma série de virtudes intermédias, né? Mas a gente pode entender isso como uma escada de crescimento, né? Crescimento no amor. Porque o amor é o centro de tudo, né? E São Bernardo de Claraval, quando escreveu o seu tratado sobre o amor de Deus, o que ele queria justamente era nos colocar numa estrada de crescimento. É difícil a gente crescer quando não tem um mapa, quando não tem um caminho, quando não sabe muito bem por onde ir, não é? Então a ideia de São Bernardo de Claraval era essa. E é interessante porque quando a gente lê a biografia de São Bernardo, ou lê até mesmo os textos dele, que ele é muito coerente o que ele diz com o que ele viveu, né? Muito coerente. Um santo, né? E a gente percebe que o que São Bernardo mais amava era o próprio amor. Nesse tratado sobre o amor de Deus tem uma frase dele que é famosa. Diz assim: amo porque amo, amo para amar. O amor já é a recompensa do amar. Vale a pena viver pelo amor, para amar. Encontrar aí o sentido, né? Penso que no nosso tempo em que nós estamos vivendo, é necessário redescobrir esse sentido. A gente usa, em geral, o termo de tecnocrata para falar da moral do nosso tempo. O que significa isso? Uma moral que é baseada na satisfação pessoal, técnica, e no grande engano de acreditar que determinados coisas que nós alcançamos nessa vida, determinados sucessos dessa vida, são capazes de nos dar o sentido da vida e a alegria. É como se primeiro a gente quisesse ter alegria para depois ter o sentido da vida. Uma coisa um pouco assim. A gente não está mais numa época filosófica, né? A gente está numa época muito burra, porque a gente age sem pensar, sem refletir as coisas. E se há uma coisa que Deus ama, é a inteligência, né? Ele nos deu, inclusive, a inteligência justamente para que nós possamos chegar até Ele. A inteligência e a vontade. E o amor envolve as duas coisas, a inteligência e a vontade. Amor não é só da vontade, amor é da inteligência e da vontade. E São Bernardo nos propõe, então, outro caminho, né? Primeiro, eu descubro o sentido, e no sentido eu sou feliz. E o sentido da vida humana é Deus, que é amor. Quando o homem ama, tudo vale a pena. Nós encontramos os porquês, os motivos. São João Paulo II tem uma frase famosa também, ele dizia que o amor encontra caminhos. É isso, é isso. Então São Bernardo quer colocar a gente numa estrada, porque é uma estrada virtuosa, uma estrada de crescimento e de satisfação e de amor mesmo, né? Então ele estabelece 4 degraus, ou 4 graus do amor, que é quase um joguinho matemático. Eu vou citando aqui, vocês vão ver depois que é fácil memorizar. São Bernardo era um grande catequista também, né? E ele diz então que o primeiro grau do amor é quase como que um grau natural para nós que fomos criados pelo amor e para o amor. O primeiro grau do amor, segundo São Bernardo,
é amar a si mesmo por si mesmo. É aquele amor instintivo, não é? Que ainda está centrado em si. Eu me amo automaticamente e dirijo todas as minhas energias para satisfazer as minhas necessidades. E o interessante de quando São Bernardo trata desse amor, que aparentemente pode parecer uma coisa horrorosa, muito egoísta, né? Não se esqueçam que lá no início eu disse que todos nós temos a dinâmica dos 4 amores dentro de nós. Então é impossível nós não encontrarmos, talvez alguma das senhoras já muito elevada misticamente, já tenha passado desse grau, mas eu não posso me colocar nesse grupo privilegiado. Existe muita coisa em que eu sou um egoísta mesmo. Eu me amo porque me amo e me amo a mim mesmo, e ponto. Eu quero a minha satisfação e muitas vezes coloco ela em primeiro lugar, né? Mas o interessante é que quando São Bernardo ele trata dos 4 graus, ele não demoniza nenhum. Para São Bernardo, eu não me transformo num monstro egoísta quando eu amo a mim mesmo e quero as minhas satisfações. Ele vê inclusive aí uma porta aberta para um amor mais sublime, não é? Ele usa até uma passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 43, em que São Paulo diz que primeiro vem o carnal e só depois o espiritual. No início da nossa peregrinação de amor, nós só podemos provar o carnal. Gosto, provar de gosto, né? Nós temos um paladar ainda muito bruto. É como aquelas pessoas que estão acostumadas só com temperos muito fortes, né? E quando come uma comida mais delicada, não consegue sentir um paladar diferente, porque ou é muito sal, ou é muita pimenta, e a pessoa não tem aquele paladar que discerne realmente os sabores, né? Fica só nos sabores mais fortes. Nós nascemos assim. Nascemos com um paladar muito embrutecido. Então, somente o físico, somente o perceptível, a nossa própria pessoa, torna-se para nós uma espécie de objetivo. Amo a mim mesmo por mim mesmo. E nesse âmbito, né, desse amor quase que instintivo, a vontade própria é a sua única lei. São Bernardo não critica esse amor, mas ele tem um grande medo da vontade própria. Uma vontade própria, no sentido de São Bernardo, que é rebelde à vontade de Deus. São Paulo também fala dessa vontade própria na segunda carta aos Coríntios, né? Quando ele diz que essa vontade não se submete e nem pode se submeter a Deus. É uma rebeldia interior, aquele traço do pecado original, né? Por isso que eu dizia quase instintivo, porque a gente sabe que esse instinto tem muito a ver com essa natureza postiça que nós recebemos depois que as nossas faculdades verdadeiramente naturais foram rebaixadas pelo pecado original. Porque antes e mais original do que o pecado é a graça, com a qual nós fomos criados e para a qual nós fomos criados. Mas inicialmente é isso. Eu me amo por mim mesmo. Só tem uma questão. Esse amor por mim mesmo, ele tem um limite. Ele é algo imperfeito na sua raiz. Porque eu não sou capaz, por mais que eu me esforce, de prover a mim mesmo todo o necessário para que eu esteja satisfeito. O egoísmo é um escudo furado. Nunca vejo uma pessoa egoísta que geralmente se esforça muito também por aparentar, né, porque ela tem que se auto-justificar, mas nunca vejo uma pessoa egoísta como felizarda, privilegiada. Isso é antigo como a Sagrada Escritura, né? Tem vários salmos que tratam isso, né? A inveja do malvado. Nunca tenha inveja do malvado. Porque é um escudo furado, é um barco furado que nunca vai chegar ao objetivo que ela realmente quer, né? Qual é o limite, então, desse amor a mim mesmo, por mim mesmo, né? O limite é que a vida, naturalmente, nos coloca em situações de carência, doença ou acidente, provando por A mais B aquilo que nós não queremos ver, provando que não somos autossuficientes. E, por isso, desviando o nosso olhar do nosso próprio umbigo, não é? Nós precisamos olhar para o lado, porque em mim eu não encontro a cura das minhas doenças,
em mim eu não encontro a satisfação das minhas carências, eu em mim mesmo não me basto. Interessante isso, né? Que coisa. Porque é um engano, né? E tem pessoas que vão perder a vida inteira nisso. Aqueles que procuram, né, a Jesus Cristo, já naturalmente têm algo diferente aí, né? Já perceberam algo diferente, né? Por isso procuram a consagração, que é justamente renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né? É isso aí. São Bernardo, então, vê nessa limitação do amor próprio a porta de escape, a porta de saída, não é? Dessa prisão de autorreferencialidade na qual, com muita facilidade, nós nos colocamos. E então, nós vamos passar agora para o segundo grau do amor. Volto a lembrar que nós estamos numa meditação, não é numa aula. Então, assim, se Deus colocou uma fagulha de inspiração no seu coração, esquece do padre e voa, minha filha. Voa, porque o importante nessa meditação é rezar, não assumir a matéria. Anotações são importantes, talvez, para direcionar a nossa atenção. Mas mais importante que isso é aquilo que Deus vai falando e vai ficando no coração, né? São Bernardo, então, vê essa porta de escape para que nós saiamos do amor autorreferencial no segundo grau do amor, que é quando nós, diante das minhas misérias, necessidades físicas, psíquicas e, sobretudo, espirituais, eu tiro os olhos do meu próprio umbigo e olho para Deus. Nesse mundo, e Santo Agostinho é mestre nisso, né? Procurou entre esse mundo tudo aquilo que pudesse satisfazê-lo e não o encontrou só em Deus, né? E o conceito-chave é esse, né? Amar a Deus por causa de si. A gente pode chamar isso de um amor mercenário? Talvez, né? Mas o fato é que eu ainda estou centrado em mim mesmo, mas eu já tenho um olhar naquele que é a fonte de todo dom, fonte de todo bem. Não dá para dizer que isso não é uma certa inteligência, né? Claro que é. Mais uma vez eu digo, São Bernardo não demoniza nenhum tipo de amor. Ele é paciente, porque o amor por si mesmo tende ao crescimento, quando é um amor livre e inteligente. Inteligência e vontade, né? Livre e inteligente. O amor utilitário é aquele que olha para o próprio umbigo, mas depois dá uma olhadinha para Deus, de onde vem todo o dom e toda a graça, né? A alma que descobre que Deus é útil, porque Ele vem ao nosso resgate quando estamos em necessidade, livrando-nos da nossa aflição, é a alma que chega a este segundo grau do amor. Uma vontade que é própria. Lembra aquela história da vontade própria que São Bernardo via como uma grande inimiga da vida espiritual? Essa vontade própria agora ela se limita um pouco. Porque nessa de querer alcançar de Deus os dons convenientes, é assim que a teologia diz, né? Pedir a Deus os bens convenientes. Pois bem, nessa história a vontade própria já começa a se limitar, porque ela fala, não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. É ainda um comércio, né? Eu dou para que Ele me dê. Muito bem, mas é amor. Eu amo a Deus, mas ainda em vista do meu próprio benefício. É uma relação de dependência, em que Deus é a garantia de suprimento das minhas carências. Quando descobrimos que podemos contar com Deus para a satisfação das nossas necessidades, começamos a amá-lo. Já não é mais um amor só de mim. Agora eu amo a Deus por causa de mim, mas já é o segundo grau do amor. Amamo-lo por amor de nós mesmos. E aí agora acontece a maravilha da misericórdia. Deus sabe disso. Deus conhece as nossas limitações, não é? E Ele nos dá a esmola que nós pedimos. Meu Deus, mas é um amor tão imperfeito. Eu sou tão egoísta. Meu Deus, eu só olho para Ele quando eu preciso. Quantas vezes eu escuto isso em confissão? Padre, estou muito pecador, porque eu só vou a Deus quando eu preciso. É o segundo grau do amor. Só que Deus que me dá a esmola sabe que em um determinado momento eu vou fazer um descobrimento. Entre olhar para a esmola e olhar para aquele que me dá a esmola, eu descubro que Deus é bom. Não é um comerciante. Eu talvez seja, mas Ele não. Ele é bom. O ciclo de pedir e receber leva ao descobrimento.
O indivíduo, ao olhar ansiosamente para Deus, olha por acaso para o rosto da pessoa a quem está pedindo ajuda, descobrindo que ele é amável em si mesmo. É um descobrimento progressivo e é apaixonante, né? Eu acho que todos nós que já estamos aí nesse caminho da consagração, já vivemos isso. E é quando a gente se dá conta de como nós somos egoístas e de como Deus é bom. Meu Deus. Por ti vale a vida. Por ti eu entrego tudo. O meu Jesus é tão bom. Tem um coração tão bom. É o meu Jesus, né? Descobrir o amor de Deus é descobrir o sentido da nossa vida. Lembra que a gente falou no início, né? A grande ilusão de hoje é achar que a alegria está nas coisas e que isso é o sentido. Não tem nada disso. O sentido da minha vida é o amor. E é nesse sentido que eu serei feliz. É outra história, né? O grande passo é o grande passo que vem agora, né? Do 2º grau de amor para o 3º grau de amor. Bernardo é paciente, imita Deus, que é tão paciente comigo e contigo, né? É um grande progresso ir além da autoabsorção absoluta para uma consciência e relação genuína com Deus, mesmo que ainda seja por interesse. Mas agora chega o tempo de nós virarmos a chave. Que chave, Padre? A chave da vontade própria. Lembra que eu falei? No 1º grau de amor, a vontade própria é rainha. No 2º grau do amor, a vontade própria é serva, porque ela precisa agradar aquele que é o dom. E no 3º grau de amor, Padre, a vontade própria morreu. Porque quando eu olho para um Deus que é amável, o meu desejo é fazer a vontade dele e não a minha. O 3º grau do amor é amar a Deus por causa dele mesmo. E nós podemos chamar isso de amor filial. O amor desinteressado. A alma se apaixona por Deus, por ele ser quem ele é. Fabuloso, belo, sempre presente, não irritado com os nossos pedidos, mas amoroso. É interessante como muitas pessoas têm uma ideia distorcida de Deus. Aquela frase que parece muito piedosa, mas na verdade tem nada de piedade, né? Padre, eu já não peço nada a Deus, eu só agradeço. Como pode um filho que ama o pai não pedir nada ao pai, se o pai é rico? Como pode um mendigo como eu olhar para Deus e não pedir nada? Eu não me envergonho de pedir porque eu sou filho. Na verdade, essa frase de já não peço nada, só agradeço, tem um certo grau de culpa, né? No sentido de entender que a relação com Deus não é um comércio. E que muitas vezes nós a tratamos como um comércio. Mas ainda não virou a chave. Não entendeu que quando nós abandonamos a vontade própria para fazer a vontade de Deus, nós nos fazemos ainda mais dependentes dele. E viver uma vida assim, sem pedir, é uma loucura. Deus quer que nós peçamos e quer que nós dependamos dele. Famosa a passagem do Evangelho da festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Pedi e recebereis, batei-vos e será aberto, porque quem procuras encontrará, etc. Né? Meu Deus, eu te peço tudo, e muito, e não tenho nenhuma vergonha de te pedir, Senhor, porque eu deixei tudo por ti. Como eu não pediria tudo ao meu Senhor, que quer que eu seja dependente dele? A vontade própria é vencida. O amor se torna mais espiritual. Não se ama mais a Deus pelos benefícios, mas por sua pessoa. O querer do homem se harmoniza com o querer de Deus. É aquilo que nós poderíamos chamar na via mística, né, de preparação para o matrimônio espiritual. Não é ainda o matrimônio espiritual, mas é uma preparação. E é uma preparação dolorosa, porque tem um pouco da dor de amor. Minhas queridas irmãs, é quando a gente já não reclama mais das coisas. É quando as enfermidades, eu nunca vou colocar a culpa em Deus por algo que me aconteça. Eu nunca vou colocar a culpa em Deus
por uma decisão difícil para mim, que foi tomada pelo superior e eu preciso obedecer. Eu nunca vou colocar a culpa em Deus pelas coisas que aconteçam comigo, com os que eu amo, porque olhar para Ele e vê-lo tão belo, o amor de Deus é inquestionável. É uma realidade tão patente que eu tenho até medo de ter recebido tanto, porque é muito. A vontade própria é vencida, e agora vale a vontade de Deus. Este momento decisivo é o terceiro grau do amor, quando nos apaixonamos por Deus, por Ele ser quem é. Onde quer que amemos alguém, Deus ou qualquer outro ser humano, por quem Ele é, e não apenas por aquilo que pode nos oferecer, aí existe um amor espiritual, que nunca vai desprezar o amor carnal, o amor material. As coisas são conjuntas, né? Mas é como que uma terceira dimensão do amor. Antes nós estávamos só em duas dimensões, como uma folha de papel. Agora há uma terceira dimensão. Esse amor, ele impregna tudo. Uma criança pequena oferece até uma pedra para os seus pais. E os pais aceitam essa pedra com amor. E às vezes até vão guardar essa pedra com carinho. Eu me lembro, no último Corpus Christi, aqui em Nova Friburgo, um dos nossos coroinhas, que é uma graça, o Samuel, ele é uma gracinha, é bem pequenininho, ele tem a mania, aprendeu com o nosso bispo anterior, Dom Luiz Antônio, a abençoar os padres. Ele nos abençoa, muito engraçado. Então ele pede para a gente abaixar até a altura dele e faz o sinalzinho de cruz na nossa testa. E aí a gente, em resposta, faz o sinal da cruz e abençoa ele. Ele é muito educadinho, um menino ótimo. E aí o que ele fez no Corpus Christi? Ele pegou um copinho de plástico e ele foi colocando pedrinhas coloridas de sal. A gente faz aqui todo o tapete só com sal grosso. E ele foi colocando pedrinhas coloridas de sal dentro do copinho e fez uma espécie de pequeno arco-íris ali de pedrinhas, né? E ele veio até mim e me entregou e falou que era para mim e para o Padre Jorge, que é o pároco aqui da paróquia. Até hoje nós guardamos o copinho com sal, né? Que é uma coisa que não vale nada, né? Um copo descartável, sal grosso e corante, né? Mas aquilo é tão bonito, né? É tão bonito isso. Imagina Deus em relação ao que nós lhe oferecemos. Pequenos vencimentos, momentos do nosso tempo, orações, atos de caridade, o amor ao próximo, né? Que é vivido em comunidade de forma tão intensa. As senhoras vivem em comunidade, sabem que o amor ao próximo é intenso na vida comunitária, né? E eu posso oferecer tudo isso a Deus, é um tesouro. O amor se torna o centro. Por ter Deus no centro, o amor se irradia. Resta saber como amar todas as outras coisas a partir desse centro divino, né? É interessante porque a alma, quando ela entra nesse grau terceiro do amor, ela sente uma espécie de desconcerto. Bem-aventurado desconcerto. Por quê? Porque, poxa vida, eu já conheço, eu vi Deus e Ele me ama, né? E eu o amo de volta. E eu procuro seguir a regra e etc. por amor a Deus. Mas esse amor, ele não está em paz. Ele ainda está inquieto, como diz a frase célebre de Santo Agostinho, né? Ele ainda não encontrou um repouso. Ele quer se expandir. É um amor que está em movimento de franca expansão. O terceiro grau de amor é amar a Deus por causa dele mesmo. Fala, mas padre, como é possível, né? Como é possível eu amar a Deus por causa dele mesmo e esse amor não encontrar repouso e ainda querer se expandir mais? Esse é o terceiro grau. São Bernardo fala de 4. Tem um quarto. Puxa vida. Como é que eu saio dessa rua, né? Santa Teresa de Ávila, ela usa a expressão das longas moradas, né? As quartas, quintas moradas, que são longas, né? Porque, e a gente cansa. Puxa vida. Cansa mesmo. Porque eu amo a Deus, eu vejo a Deus, eu não quero outra coisa a não ser Ele. Todas as vezes que vem tentações, claro que infelizmente às vezes eu caio, mas muitas vezes também eu digo, bom, não, por amor a Deus, e ponto.
O que eu preciso crescer? E aí São Bernardo vem com a resposta, que é o 4º grau do amor. Anota aí. Amar a si e aos outros por causa de Deus. Interessante como Deus é Deus, né? Porque amar a Deus por causa de Deus é o 3º grau e não é o suficiente para o meu coração. E Deus não quer isso também. O que Deus quer? Qual é o amor que Deus deseja? Qual é o amor em espírito e em verdade que Ele pede? Amar a si e aos outros por causa de Deus. Essa é a conformidade das vontades. Esse é o matrimônio espiritual. E ele é a nossa meta. A conformidade das vontades é o amor. O novo mandamento é: amo a mim mesmo por amor a Deus. E essa é a vida mística. Às vezes, no caminho de amar a Deus por Ele mesmo, nós somos muito cruéis conosco. Talvez com o irmão não por temor a Deus, né? Mas conosco. E sempre tem um pouco ali de cobrança exagerada para o irmão também. Agora, quando eu percebo que eu preciso me amar porque Deus me ama e amar o outro porque Deus o ama, esse mistério maravilhoso da Santíssima Trindade que habita em mim e habita no outro, de que vale a vontade própria aqui? Uma vez eu escutei de um padre já idoso, porque esses homens chegam a Deus rápido, né? Padres velhos são um tesouro, sabe? E perguntaram na minha frente a ele se ele gostava de alguma coisa. E a resposta dele foi a seguinte: gostar? Se eu gosto? Que coisa mais sem sentido. Eu não sei se eu gosto, ele dizia. E eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Porque eu conhecia assim um pouco ele de convivência. Era um homem tão bom, que parecia que estava sempre feliz, sempre contente. Tudo para ele era sempre tão... E ele não fazia força de querer agradar. Ele era muito, inclusive, escrachado, né? Mas ele é um amor, né? Ele tinha um amor. Ele amava a tudo por amor a Deus. A vontade própria aqui está morta. Deus se torna o centro do amor e todas as outras coisas, inclusive o eu mesmo, são amadas a partir e por causa dele. Ao final de nossa história, o que surge mais naturalmente é a devoção da totalidade de nosso amor a Deus. Não como uma obrigação, mas antes como um eu o amo porque o amo. Lembra aquilo que disse São Bernardo, né? Amo porque amo. Eu o amo porque o amo. Aprendemos a amar todas as criaturas em Deus, onde elas realmente existem. Aí vem os dons do Espírito Santo, né? O dom de ciência, que é justamente ver as coisas como elas são aos olhos de Deus. Ele viu que tudo era bom, diz o livro do Gênesis, né? E nós as amamos como uma expressão do amor ardente que temos por Ele. É a união mística, é a deificação, é o matrimônio das vontades, é ser amor. Não sei se as senhoras conhecem os escritos de Santa Helena Guerra, né? Padroeira muito querida da Renovação Carismática, porque fundou uma congregação dedicada ao Espírito Santo, né? E toda a doutrina de Santa Helena Guerra é justamente a doutrina de que tudo em mim seja amor. Que tudo seja amor. Esse povo descobriu uma coisa que eu ainda não conheço, mas que eu quero descobrir. Digo para as senhoras, hein? Quero chegar lá. O amor se torna indiviso, derramado em homenagem ao Criador e encontrando em cada criatura um novo motivo para louvar a Deus. E aí, o que eu penso sempre e peço sempre a Deus: eu não quero encontrar na minha vida nada que seja uma porta fechada e nada que seja um ponto final, porque Deus existe. Todas as coisas na minha vida são uma porta aberta.
e um ponto continuado. Abandonar uma missão, suportar uma situação de saúde, a perda de um ente querido, uma missão que me é confiada. Tudo isso é uma porta aberta para amar. Se nós descobrimos isso, nós descobrimos o segredo de Deus. É aquilo que Jesus Cristo disse, né? Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para encontrar essa porta aberta, eu preciso renunciar a mim mesmo. Não passa, a porta é estreita, sabe? Mas está aberta. E quando eu encontro as minhas delícias no amor de Deus, na vontade de Deus e não na vontade própria, eu estou começando a fazer esse caminho. Não pensemos que é uma questão de ser muito inteligente ou de ser muito provido de dons, muito capaz. Não é isso. A transformação da santidade, ela é feita pelo Espírito Santo em nós. E o que ele pede de nós? A abertura, docilidade, não é? E perseverança. Irmãs, se as senhoras permanecem e perseveram na vocação das senhoras, as senhoras vão chegar a esse amor. Cada um o desenvolve de um modo único. Uma vez eu escutei isso de um monge velho, que são também muito bons, né? Ele dizia assim: padre, os monges novos parecem santos, mas não são. E os monges velhos não parecem, mas são. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? E eu penso, posso estar muito errado, porque esses homens falam coisas que têm muitas profundidades, né? Mas o que eu consegui entender foi o seguinte: quando nós chegamos a esse ponto de amar todas as coisas por causa de Deus, esse amor é tão natural a nós, porque nós somos criados para Ele, que Ele se manifesta em cada um de um modo diferente. Porque Ele não quer agradar os outros, Ele só quer agradar a Deus. Porque agradar os outros é algo muito estranho ao amor. Aquele que realmente ama não agrada sempre. É uma jornada espiritual, não é? E o Natal nos convida a chegar aí. E Deus é tão bom conosco. Ele nos atrai. Final do caminho. Ele se faz o caminho. Jesus nos deu o exemplo e nos dá a graça para seguirmos uma vida cristã. E Ele estava lá no início do caminho, quando Ele abriu-nos a possibilidade de sermos seus discípulos. Puxa vida, né? Como é bom ser de Deus. Como é bom ser de Jesus. Como é bom ter encontrado Jesus, né? Ele é o maior prêmio desse advento, o mais belo dos filhos dos homens. Beleza infinita é a de Deus, né? Este esquema mostra que a jornada espiritual para São Bernardo é uma jornada de amor, onde a negação da vontade própria é simplesmente um meio, a chamada humildade ascética, né? Ir negando-se todos os dias, pequenas e grandes coisas, neguemo-nos muitas vezes, né? Para atingir o amor de Deus por Ele mesmo e todas as coisas serem amadas por causa dEle, que é a liberdade e a felicidade suprema. Muito bem. Acho que nós podemos terminar como começamos. Talvez depois de todas essas coisas que nós meditamos, essa palavra que é de Deus, né, tenha outras profundidades. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas, sua glória e força poderosa, foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que pela cobiça reina no mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza, à fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade,
a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem delas carece é cego ou míope, esqueceu-se de que foi purificado de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente concedido o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos dê a graça de não colocarmos em bolsa furada a graça que Ele nos deu, vivermos ela profundamente. Grande gozo espiritual é viver a vontade de Deus, né? E nós seremos também um gozo para o mundo. A criação espera ansiosa a nossa manifestação, nossa vivência verdadeira da vocação de sermos sal e luz para este mundo. Eu só confio num coração consagrado para cumprir essa missão. Todas as outras vocações são belas e santas e puras, e boas e queridas por Deus. Mas como diz São João Paulo II na Perfecti Caritatis, na Vitae Consecrata, que é de São João Paulo II, o outro é do Concílio Vaticano II. Mas como diz São João Paulo II, é na vida consagrada religiosa que a Igreja manifesta a sua santidade. Que Deus os abençoe, os conserve sempre mais no seu amor, e que esse amor seja também proveitoso para mim, pobre diocesano, secular, e para toda a Igreja de Deus que espera ansiosamente a manifestação da vocação das senhoras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós e pelos frutos dessa meditação. Assim seja. Amém. Muito obrigado.